Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel. Como recortar nome do meio no Excel. Esse assunto é muito especial porque existem duas formas de fazer. Uma delas é quando você recorta um nome do meio fixo, ou seja, todos os nomes do meio são iguais, idênticos. Isso é muito fácil de fazer. A outra situação é quando os nomes do meio possuem diferentes quantidades de caracteres. Aí a situação fica um pouco mais complicada e nós vamos utilizar algumas funções para fazer isso e uma outra dica muito especial. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para baixar a planilha, fazer junto comigo e bora para a tela. A primeira forma de recortar o nome do meio é com o nome do meio fixo. Isso acontece quando eu tenho o nome do meio com a mesma quantidade de caracteres. Está vendo aqui? 4 caracteres, 4 caracteres, 4 caracteres. Então é fixo. Nesses casos, eu sei exatamente onde eu começo o recorte, aqui nesse espaço, e onde eu termino o recorte. Então eu posso dar esse número, a posição de caracteres manualmente. Então eu resolvo de forma muito fácil. Para isso nós vamos utilizar a função igual exttexto. Clico duas vezes na função ou o tab para aceitar. A função exttexto, ela pede o texto no começo, muito simples, ponto e vírgula, a posição inicial. Só que olha o que acontece. Nesse caso, eu sei a posição inicial. Basta eu contar. Vou pegar minha seta aqui, ó, vou fazer a contagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero que comece na posição 10. Então basta vir aqui na função, entregar o número 10, ponto e vírgula. Eu quero que ande quantas casas o recorte? Basta eu contar o nome. Eu tenho 1, 2, 3, 4 caracteres. Eu venho aqui na função, entrego o número 4, fecho o parênteses, dou Enter. Olha que interessante. Agora basta eu clicar duas vezes na alça de preenchimento e eu tenho todos os nomes do meio recortado perfeitamente. Mas essa situação é muito simples porque os nomes são idênticos. E quando nós temos um nome do meio com diferente quantidade de caracteres, é exatamente esse caso. Perceba que no caso aqui da Lívia, nós temos uma quantidade de caracteres, 5. Heloísa, nós temos outra quantidade de caractere. Então não dá para seguir a mesma numeração, tem que ter essa atenção. Por isso a gente vai utilizar uma outra forma de fazer. Antes de construir a fórmula, eu vou mostrar uma dica muito interessante para você resolver isso de forma bem fácil. Mas isso vai acontecer para quem trabalha com as versões mais recentes do Excel, a partir do Excel 2016. Eu estou falando do preenchimento relâmpago. Nós temos o mesmo objetivo aqui de recortar o nome do meio, correto? Então eu posso fazer o quê? Venho aqui na célula onde eu quero o recorte, que vou digitar Lívia. O Excel tem o preenchimento relâmpago, basta eu ir para a célula de baixo e pressionar os atalhos Ctrl E. Assim eu utilizo o preenchimento relâmpago, ele reconhece um comportamento e aplica para todas as células abaixo. E essa é uma forma bem fácil de recortar, de mostrar um comportamento para o Excel. Mas eu sei que em muitos casos você precisa de uma fórmula para resolver isso, e é o que nós vamos fazer agora. Como eu disse no início, fazer esse recorte de nome do meio com fórmulas não é tão fácil, porque nós temos a quantidade de caracteres diferentes no nome do meio. Mas eu encontrei uma forma de fazer isso. É um pouco complexo para quem não tem muita experiência com funções, mas eu vou fazer um passo a passo. Para que a gente possa aprender com calma, primeiro nós vamos fazer passo a passo, dividido em 4 etapas para construir essa função aninhada. E depois de entender essas 4 etapas, nós vamos fazer em uma única fórmula aqui na coluna G para então recortar o nome do meio perfeitamente, independente da quantidade de caracteres. O primeiro passo, vamos ler aqui. Recorta do nome meio para frente com muitas casas para garantir a quantidade de caracteres da frase e utilize a função localizar. É o que nós vamos fazer agora. Como assim recortar o nome do meio? Eu tenho aqui o nome Ana Lívia MacLeod. Eu preciso fazer o quê? Recortar apenas Lívia MacLeod. Quando eu recorto do nome do meio para frente, depois eu posso aplicar uma outra função para recortar o primeiro nome. Olha só, esta é a lógica. Então nós vamos utilizar a função exttexto, vai surgir a função, eu posso clicar duas vezes ou tab para aceitar. A função exttexto é uma função de recorte. Então ela pede para você o texto, que vai ser a Ana Lívia MacLeod. Depois ela pede a posição inicial,
mas nesse caso nós não sabemos. Então, eu vou utilizar outra função para localizar. O que eu vou localizar? Eu vou mostrar aqui na seta para você. Eu preciso encontrar esta posição aqui, ó, o delimitador, o espaço. Então, eu vou utilizar a função localizar para encontrar o espaço. Eu volto aqui na função, localizar, aceito a função. Ela pede o texto procurado, que é exatamente o espaço. Eu coloco entre aspas, ponto e vírgula no texto. Qual é o texto? Exatamente Ana Lívia McLeod. Ponto e vírgula. Ele quer saber qual que é a posição inicial. Aqui basta eu colocar o 1. Finalizei a função localizar. Agora eu vou dar sequência na função xttexto. Ela quer um número de caracteres. Lembra que eu falei ali? Muitas casas decimais para garantir. Então eu vou colocar aqui 50, por exemplo. Por quê? Eu preciso recortar a partir do primeiro espaço até o final do nome. Mas tem diferentes quantidades de caracteres, então eu preciso pôr um número alto para garantir. Vou pôr 50, já vai dar certo. Fecho o parênteses, Enter. Olha o que nós fizemos aqui. Agora eu tenho o recorte apenas da Lívia McLeod, tá vendo? Eu tenho aqui Ana Lívia McLeod e eu recortei um pedaço. Então nós fizemos a primeira parte aqui da nossa função. Qual que é a segunda parte agora? Função arrumar para eliminar espaços desnecessários. Como assim? Eu percebi que se eu copiar esse texto aqui como valor, olha o que acontece. Eu tenho um espaço desnecessário no início e eu não posso ter esse espaço desnecessário. Tá vendo aqui, ó, um espaço desnecessário. Para resolver isso, eu já venho na segunda etapa e vou utilizar a função arrumar. Abro parênteses e eu preciso utilizar o texto que nós já recortamos. Nesse caso, basta abrir e fechar parênteses e Enter. Olha o que acontece. Eu tenho o texto recortado sem aquele espaço desnecessário. Agora nós vamos para a terceira etapa desse recorte. Função esquerda com avanço de 2 casas para evitar reconhecimento de espaço necessário, menos um caractere. Parece confuso escrito assim, eu vou explicar como fazer agora. Agora que eu tenho a Lívia McLeod recortado, eu preciso recortar o quê? Só a Lívia. E para isso eu posso utilizar a função esquerda. É muito simples o raciocínio. O problema é que as fórmulas vão ficando aninhadas e fica mais complicado para quem não tem experiência com funções. Igual esquerda, abro parênteses. Olha o que eu vou fazer. Qual que é o texto? Aqui tem uma dica importante, um detalhe. A gente pode querer utilizar esse texto, mas eu não posso. Senão eu vou estar começando tudo de novo e eu não vou recortar corretamente. Eu tenho que aproveitar o texto que já foi recortado, obviamente. Nesse caso, como nós já temos o texto recortado, basta selecionar aqui Lívia McLeod recortado, ponto e vírgula. Note que a função esquerda pede o texto e também a quantidade de caracteres que eu devo andar. Mas esse nome do meio tem diferente quantidade de caracteres, então eu tenho que utilizar novamente a função localizar. Qual que é o texto procurado? Eu vou procurar o espaço novamente. Entre aspas, espaço, entre aspas, ponto e vírgula. Em qual texto? Novamente aqui em Lívia McLeod. Eu não posso pegar o texto cheio. Ponto e vírgula. Posição inicial. Aqui está um segredo importante. Ao invés de você iniciar de 1, ou inicia de 2. Assim você se protege caso tenha algum problema de caracteres desnecessários no início. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Fecho parênteses mais uma vez. E olha o que nós fizemos aqui. Na terceira etapa, eu recortei somente a Lívia, exatamente o que eu preciso. O nome do meio, do jeito que a gente planejou. Já está praticamente pronto, mas vamos supor que alguns desses nomes estejam com a primeira letra minúscula. Você ainda pode utilizar a função igual pri maiúscula, para garantir que a primeira letra do nome do meio esteja maiúscula, só para finalizar o nosso recorte. E aí eu consigo recortar Lívia tranquilamente. Nós fizemos o passo a passo utilizando 4 etapas. Agora eu preciso fazer isso em uma única função. É a mesma coisa, só que tudo alinhado, para que você tenha mais produtividade. Então nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Primeira etapa, igual xttexto. Aceito a função e eu preciso do texto. Ana Lívia McLeod. Agora eu preciso da posição inicial que eu não sei. Então vou utilizar a função localizar. Aceito a função, texto procurado é o primeiro espaço, entre aspas, espaço, entre aspas, ponto e vírgula, no texto, Ana Lívia McLeod de novo, ponto e vírgula, caractere inicial 1, fecho parênteses, ponto e vírgula, e eu preciso andar quanto? 50, 100, 150 caracteres para que eu garanta o recorte com diferente quantidade de caracteres até o final.
fecho parênteses, e fizemos então a primeira etapa da nossa fórmula. Só que agora nós vamos fazer tudo integrado. Eu vou para a segunda parte. O que diz a segunda parte? Função arrumar para eliminar os espaços desnecessários. Lembra? Então basta eu vir aqui, ao invés de fazer separado, eu venho aqui no começo da função, ó, arrumar, e simplesmente fecho o parênteses. E olha o que aconteceu. Cumprimos mais uma etapa. Agora eu tenho o nome recortado sem aquele espaço desnecessário chato que eu expliquei quando fizemos a fórmula separadamente. Agora nós precisamos fazer a terceira etapa, função esquerda, com avanço de 2 casas para evitar o reconhecimento do espaço necessário, menos um caractere. Mesma coisa, eu já tenho o texto recortado aqui, então vou adicionar esquerda, abro parênteses, e o que eu preciso do texto. Só que olha o que acontece, o texto já está aqui recortado, não posso selecionar o texto que está inteiro. Então já vou deixar ponto e vírgula, e eu preciso da quantidade de caracteres que eu devo andar quando encontrar o espaço, mas eu não sei também. Então vamos inserir a função localizar, como nós fizemos separadamente. Ela vai me pedir o texto procurado, vai ser o espaço, entre aspas, ponto e vírgula. No texto, bem atento nessa parte, eu não vou selecionar o texto cheio, eu vou copiar aquela função que nós recortamos o Livia Macleod até os 50, Ctrl C, Ctrl V. Eu trago o texto recortado por função mais uma vez, senão não vai dar certo. Fecho parênteses, ponto e vírgula, e eu preciso da posição inicial, lembra? Eu poderia começar com 1, mas eu vou colocar o 2 para garantir que não haja nenhum problema de caracteres desnecessários no início. Fecho parênteses, aplico menos 1 e fecho parênteses de novo. Por que menos 1? Porque quando você fizer esse recorte, ele vai considerar o espaço inclusive. Então quando você coloca menos 1, você tira o espaço. Então ele vai trazer uma posição anterior, é perfeito pelo que a gente precisa. Olha o que a gente fez aqui, gente, o recorte perfeito da Lívia. E a Lívia é exatamente o quê? O nome do meio. Recortei a Lívia aqui perfeitamente utilizando fórmulas aninhadas. Vamos supor que o nome do meio estivesse minúsculo, eu ainda posso acrescentar aqui a função pri maiúscula para garantir que todos os nomes do meio estejam maiúsculos. Veja que a função ficou bem grande, mas a lógica é bem simples se você entender separadamente como é feita. Agora que está tudo pronto, basta eu clicar 2 vezes na alça de preenchimento e eu consigo o recorte perfeito do nome do meio, independente da quantidade de caracteres. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.